Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, queridos irmãos, no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo o evangelista Mateus, capítulo 25. Hoje nós iremos, depois de algum tempo aí, retornar aos nossos estudos dos 10 mandamentos. E hoje, com a graça do Senhor, nós iremos terminar o 8º mandamento. E assim já nos aproximaremos do nosso final. Mateus capítulo 25, do versículo 14 até o versículo 30. Mateus capítulo 25, de 14 a 30. Hoje, irmãs, nós iremos ver a parte positiva do 8º mandamento, né? Vários domingos atrás, porque teve acampamento, eu também me ausentei no último domingo, mas há muito tempo atrás nós vimos a parte negativa, isto é, as proibições do 8º mandamento. Hoje vamos ver as ordenanças que estão contidas no 8º mandamento. Mateus 25, de 14 a 30. Todo mundo encontrou? Todo mundo achou o texto? Vamos ler de forma alternada? Eu lerei o versículo 14, as irmãs e os irmãos o 15, assim até o versículo 30. A parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Leamos juntos? E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Façamos uma oração, irmãos e irmãs, de intercessão. Quero convidar a nossa irmã Adiele para fazer essa oração, pedindo pela lição dessa manhã. Amém. Bem, irmãos, para aqueles que estão nos visitando, né, nós estamos estudando os 10 mandamentos, já há muitos meses, e estamos atualmente no 8º mandamento. Vimos uma parte inicial na última lição que tivemos, quando nós vimos as proibições do 8º mandamento, que é não furtarás. O 8º mandamento é não furtarás. Naquela ocasião, nós vimos que a palavra furto, ou a ideia de furto na Escritura, ela abrange mais, muito mais, do que
a subtração daquilo que é do outro, ou seja, o furto e o roubo como nós conhecemos, né? Você tomar o que é do outro ou assaltar o outro. Na Escritura, furto é considerado toda forma de ganho que não venha de modo lícito. Nós vimos que uma pessoa pode se apropriar de um bem de 3 formas. Pela apropriação, quando você é o primeiro a chegar em uma terra que não é de ninguém, você se apossa, você cerca, adiciona trabalho, você passa a ser seu dono. Pelo comércio, troca de bens, e pela herança ou doação. Se alguém me dá uma coisa ou eu recebo de meus pais por herança, aquilo é meu. Qualquer forma de obtenção de bens que fuja a isso é considerado na Escritura roubo, e não apenas o roubo literal. Então, a injustiça social, por exemplo, a exploração do próximo, tudo isso, principalmente nos profetas, nós vamos ver que é considerado roubo. Uma coisa que eu não comentei, depois eu me lembrei, não comentei no último estudo, é que essa é a razão, irmãs e irmãos, pela qual a tradição cristã ao longo dos séculos, apesar disso não estar claro na Escritura, no sentido, quando eu digo que não está claro, não é expresso, nesse sentido, tá bom? Apesar disso não estar expresso na Escritura, de uma certa forma, a tradição cristã sempre entendeu que formas de apropriação que não provenham do trabalho eram ilícitas. Por exemplo, quem cresceu na igreja aqui deve ter crescido sendo educado que crente não aposta, por exemplo, ou não faz jogo, não faz fé, não joga na Mega Sena. Isso não está claro na Escritura, mas de onde é que vem esse entendimento tradicionalmente cristão de que essas não são formas lícitas, pelo menos ordinariamente, de se enriquecer? Porque elas não provêm do trabalho. É um enriquecimento sem trabalho. E o que a Escritura diz é que você vai comer do suor do teu rosto. Então, percebam que as proibições do 8º mandamento, elas vão para muito além do roubo literal, né, do batedor de carteira, do assaltante, tá bom? Mas hoje nós vamos ver, então, as ordenanças, as ordens, os deveres positivos do 8º mandamento, que se resumem, conforme o meu slide denuncia, na mordomia. Nós vamos ver que o que o 8º mandamento ensina positivamente é o dever de nós sermos mordomos, administradores dos bens que o Senhor nos confia. Não apenas dos bens materiais, mas de todo recurso, nós vamos ver isso de maneira um pouco mais clara mais na frente, que o Senhor nos confia enquanto estamos aqui nesta terra. Quem quiser falar, quem quiser perguntar, pode ficar à vontade, é só levantar a mão e pode fazer isso, tá bom? Então nós vamos seguir, como tradicionalmente, 3 passos hoje. Vamos ver uma introdução a algumas questões que nós vamos ver hoje. Segundo, vamos ver algumas dimensões da mordomia. Por último, nós vamos usar, como sempre, o Catecismo Maior para abordarmos algumas... Está congelado aí, né? Olha aí, apareceu. Então nós vamos ver a introdução, algumas dimensões da mordomia e alguns deveres, conforme o nosso Catecismo Maior do 8º mandamento. Eu selecionei alguns que nós vamos ver na Bíblia e comentar. Não dá para ver tudo, tá bom? Então, iniciando por uma introdução. Nós precisamos relembrar algo que nós vimos lá atrás, quando nós, no 3º estudo que eu fiz aqui sobre os 10 mandamentos, nós estudamos a pergunta 99 do nosso Catecismo Maior, que traz regras de interpretação dos 10 mandamentos. Está lá no YouTube, tá certo? Caso você queira relembrar esse estudo, está lá no canal da igreja. 3º estudo dessa série, tem uma playlist lá também. Então, um dos princípios de interpretação dos 10 mandamentos é esse que está aí. Será que a gente consegue ler? Pelo menos quem estiver aqui mais perto. Vamos lá. Que onde um dever é prescrito, o pecado contrário é proibido. E onde um pecado é proibido, o dever contrário é prescrito. Assim como onde uma promessa está anexa, a ameaça contrária está inclusa. E onde uma ameaça está anexa, a promessa contrária está inclusa. Então, essa regra de interpretação, como a própria definição do Catecismo Maior é clara, nos mostra que quando nós virmos uma ordem na Escritura, nós precisamos estar atentos ao fato de que a proibição contrária também está incluída nela, tá certo? E a mesma coisa acontece com o contrário. Quando nós virmos uma proibição, o contrário está incluído. Por exemplo, quando nós vimos o 6º mandamento, não matarás, essa é uma proibição, não matarás, não mate. Mas a ordem contrária está inclusa, promova a vida. Inclusive o Senhor vai dizer, multiplique-se na Escritura, Ele disse isso à raça humana. Então,
quando nós lemos a proibição, não furtarás, essa é uma proibição, então a ordem contrária está inclusa. O que é o contrário de furtar? Bom, literalmente é dar algo a alguém. Eu não devo tomar nada de ninguém. O que é o contrário disso? Eu devo dar meus bens. Esse é o contrário literal. Mas na Escritura nós vamos ver que é um pouco mais amplo do que isso. O contrário de roubar é administrar bem as coisas que Deus me dá. É ser mordomo das coisas que o Senhor me entrega. E isso está contido, então, no 8º mandamento. Então, eu coloco aí o seguinte: o dever contido no 8º mandamento é empregar os nossos bens, não os do outro, porque são do outro, eu não posso tomá-los, mas empregar os nossos bens e as coisas a nós confiadas de forma produtiva. Então, esse é o dever contido no 8º mandamento. Ao invés de roubar o meu próximo, de tomar o meu próximo, muito pelo contrário, eu devo usar os meus bens para o bem do meu próximo. Eu devo aplicar tudo aquilo que o Senhor me dá de maneira produtiva, de maneira a enriquecer a experiência humana na Terra. Tá certo? O Joachim Duma, que é um dos comentaristas que eu uso, e aqui nós vamos começar a ver alguns textos, ele diz o seguinte sobre isso: ninguém é proprietário em um sentido absoluto, com absoluta soberania. Somente Deus é proprietário nesse sentido. Esse fato lança uma luz especial sobre o roubo. Deus é o dono de todas as coisas. Ele criou os céus e a terra. Gênesis 1, de 1 a 31. A terra e sua plenitude pertencem a Yahvé. Yahvé é o grande dono. O israelita não gozava de absoluto e irrestrito direito à propriedade. Expressando de maneira jurídica, podemos dizer que, estritamente falando, em termos da relação para com Deus, os homens não são proprietários, mas apenas depositários de bens. Então vamos destrinchar um pouco aqui o que o Joachim Duma falou. A primeira coisa: o Senhor é o único dono absoluto das coisas. Nós vamos ler 3 textos. Vamos fazer o seguinte: todo mundo vai abrir aí, em Êxodo 19, versículo 5. E aí a pessoa que receber esse texto, abre e leia, por favor. Êxodo 19, versículo 5. É. Pode ler, irmã. Lê, pode ler. Isso. Então percebam aí, analisando esse primeiro texto. O Senhor está fazendo sua aliança com Israel no Sinai, e aí ele promete, esse texto vai ser quase que repetido lá em 1 Pedro capítulo 2, que Israel, se obedecesse seus mandamentos, seria o povo de sua propriedade particular. Aí veja a última cláusula do versículo: porque toda a terra é minha. Então o Senhor é o único que pode dizer isso: toda a terra é minha. Vamos lá, já distribuiu os textos, né? Então, próximo texto. Quem está com esse texto, leia Salmo 24, verso 1, e outra pessoa, Salmo 50, verso 10. Ao Senhor pertence a terra, tudo que há nela, os que nele habitam, etc. Salmo 50, verso 10. São meus todos os animais do bosque, todas as plantas, animais e plantas, todos pertencem ao Senhor. No último estudo, nós vimos que o Senhor criou todas as coisas, conforme nós cremos e confessamos, e Ele então ordenou ao homem que se apropriasse das coisas. Nós vimos isso lá em Gênesis capítulo 1, dominem sobre todos os animais. Mas perceba que quem deu esse direito ao homem de se tornar dono das coisas, quem foi? Deus. E significa que o primeiro dono de tudo, quem foi? Deus. Então, Deus é o proprietário original. O homem é um proprietário secundário. Deus deu ao homem o direito de se tornar dono das coisas. Isso significa dizer uma coisa, e aqui vem um ponto muito importante. No que diz respeito, irmãos, à nossa relação horizontal, uns para com os outros, nós somos proprietários. Esse exemplar aqui do catecismo é meu, e você não pode tomá-lo sem a minha permissão, porque ele é meu.
Então, em relação ao meu próximo, eu posso dizer isso é meu, não seu. E isso aí é seu, não meu. Entenderam o que eu estou dizendo aqui? Horizontalmente nós somos proprietários. Mas em relação a Deus, e perceba que ele coloca isso, em relação a Deus, nós não somos proprietários. Ninguém pode olhar para Deus e dizer assim, isso é meu, não teu. Perceberam o que eu disse aqui? Em relação a Deus, nós não somos proprietários, nós somos, o que é que ele diz ali? Depositários. O que é um depositário? É alguém que guarda um bem em nome do seu real proprietário. É muito comum, por exemplo, esses contratos de financiamento de veículos, que são o que a gente chama de financiamento, né, que é compra e venda com alienação fiduciária. Se você atrasar algumas parcelas, o contrato diz lá que há o vencimento antecipado. E aí o banco pode pedir a busca e a apreensão do veículo. Geralmente, quando os bancos entram com a ação, eles nomeiam um depositário. Aquele bem será apreendido, porque ele é de proprietário do banco ainda, você ainda não terminou de pagar, mas ele ficará sob o poder de uma pessoa autorizada pelo banco. Essa pessoa é chamada de depositário fiel. Por quê? Porque ele exercerá o depósito de um bem que pertence a outro, em nome de outro. Então, assim acontece conosco. Nós somos, em relação a Deus, seus depositários. Deus é o real dono e proprietário de todas as coisas, por direito de criação. Não é o que o Salmo 100, verso 5 diz? Foi Ele quem nos fez e dele somos. O que é que dá a Deus o direito de propriedade sobre tudo? O fato de que Ele fez tudo, Ele criou tudo. E Ele apenas determina que nós sejamos seus depositários. Inclusive, é interessante que o autor, o Joachim Duma, eu chamo ele de Joachim Duma e não Joachim, viu? Apesar de ter um J ali, porque o J em alemão ou em línguas anglo-saxãs tem som de I, e ele é holandês. Ele diz que, ele traz como exemplo disso Israel no Antigo Testamento. Veja que ele diz aí, ali no meio, o israelita não gozava de absoluto e irrestrito direito à propriedade. Isso é verdade. Quando você olha para a lei do Antigo Testamento, a lei civil e a lei cerimonial, você vai ver que Deus colocou uma série de limitações à propriedade. Por exemplo, havia uma lei que dizia assim, quando você for colher no campo, quando você for passar com os animais colhendo a plantação, o que cair no chão você não pode pegar de volta. E mais, aquilo que estiver nos cantos do terreno, deixe lá. Inclusive, duas personagens da Escritura se usaram exatamente dessa lei para não morrer de fome. Ruth e Noemi. Estão lembrados da exposição que a gente fez, né? Então, veja, havia limitações à propriedade, né? E muitas outras que nós encontramos na Escritura. Por que Deus colocou essas cláusulas ali na lei do Antigo Testamento, essas limitações, de modo que o israelita não podia fazer o que quisesse com os seus bens? Lembre-se que a nossa confissão de fé ela vai dizer que a lei civil, a lei cerimonial e a lei civil, foram leis dadas à igreja em sua menoridade, ou seja, elas eram didáticas. Elas ensinavam um princípio que hoje nós devemos aprender sem a necessidade de lei. Que princípio é esse? Nossos bens, nós não podemos administrar nossos bens da forma como nós quisermos, mas da forma como Deus quer. Perceberam isso aqui? Então o cristianismo ele vai sempre andar nesse sentido, de afirmar que o homem tem direito à propriedade privada e ninguém pode tolhê-lo disso. Mas, ao mesmo tempo, que ele tem o dever perante Deus de administrar seus bens para a glória de Deus, não para o seu próprio prazer. Isso é uma visão, irmãs, bastante contrária ao ethos ou à filosofia do nosso tempo. Eu vou até passar aqui, porque parece que o próximo slide fala disso. Isso. A prática primitiva da koinonia, palavra grega que significa comunhão, levou a tradição cristã patrística a rechaçar o conceito romano de propriedade privada absoluta. Então eu quero primeiro mostrar aqui que esse princípio que o Deus ensinou no Antigo Testamento, ele foi reconhecido voluntariamente pelos cristãos no Novo Testamento. Quem está com esse texto, por favor, tem agora a oportunidade de ler. Atos 4, verso 32. Preste bem atenção ao que Lucas vai dizer aí. Atos 4, 32, pode ler. Veja o destaque que Lucas dá. Ninguém considerava as coisas que possuía como sendo exclusivamente sua. Porém, tudo lhes era comum.
há muitas pessoas que vão ler esses textos aí de Atos 2, Atos 4, e esses relatos que Lucas faz, e vão tentar torcer os textos para tentar encontrar, no modo como a igreja cristã se organizava, algo parecido com a sociedade comunista ou socialista sem propriedade privada. Então, tá vendo? Não, ninguém tinha propriedade, era tudo do partido, né? Era tudo do povo. Não é bem assim, as pessoas tinham suas propriedades. Você lembra lá do caso de Ananias e Safira, né? O que é que Pedro diz a Ananias? Se você tivesse vendido e não tivesse dado, não seria porventura, ele diz o quê? Teu. Ou seja, as pessoas tinham propriedades. Ninguém era obrigado a vender seus bens totalmente e dar aos outros. Eles tinham propriedade. Mas voluntariamente o que é que eles faziam? Ninguém considerava as suas coisas como sendo exclusivamente suas. Então esse é o padrão cristão de relacionamento com a propriedade. É meu e eu não aceito que ninguém me tire essa propriedade, porque é minha, que ninguém me roube, mas eu voluntariamente a administro como Deus ordena. Um dos aspectos disso é a caridade, como a gente vai ver um pouco mais na frente. Depois do período da igreja primitiva, vem o período chamado patrístico. A ideia de pater, né, pai, pais da igreja, é o período depois do período dos apóstolos, certo? É chamado de patrístico. E nesse período, os cristãos eles vão se opor ao conceito romano de propriedade. Qual era o conceito romano de propriedade? Propriedade absoluta. Eu posso fazer o que eu quiser com as minhas coisas. Os cristãos eles se opunham a isso. Eles diziam, o homem tem direito a ter propriedades, mas não direito a fazer o que ele quiser. E quem é que regula essa limitação? A consciência, tá certo? A minha consciência perante Deus me leva a administrar meus bens não de maneira egoísta, mas para a glória de Deus, conforme os fins que Ele estabeleceu na sua palavra. Até aqui está claro, irmãos? Então nós estamos fazendo aí uma grande introdução ao conteúdo do 8º mandamento, tá certo? Assim, o conceito de mordomia passou a expressar a relação entre o cristão e os seus bens. Então todas essas ideias de o dever de o cristão administrar seus bens, aquilo que ele tem, para a glória de Deus, passou a ser representado na literatura cristã através da ideia do mordomo, tá certo? A palavra mordomo, ela não aparece na Bíblia, em lugar nenhum. Você tem uma palavra aproximada, que vai aparecer algumas vezes na Escritura, que é, e nós vamos falar um pouco sobre isso agora, que é a palavra oikonomos, que é geralmente traduzida como despenseiro. Tá certo? Eu acho que eu distribuí alguns desses textos aí. Quem tiver com esses textos, abre e leia. Romanos 16, 23, 1 Coríntios 4, 1, Gálatas 4, 2, 1 Pedro 1, 10, Tito 1, 7. Na verdade, eu não lembro se eu distribuí esses textos. Se alguém tiver com um deles, por favor, leia agora. Mas eu realmente não lembro se esses eu coloquei. Acho que não. Então, a palavra mais próxima de mordomo que você tem no Novo Testamento é a palavra oikonomos, que é traduzida como dispenseiro. A palavra grega que você tem aí, oikonomos, é uma junção de duas palavras. Oikos, ou oikia, que é casa, e nomos, que significa lei, ou regra. É daí que vem a palavra economia. É a lei da casa, é a regra da casa. Quem era o oikonomos, que é traduzido como dispenseiro? Era um servo, essa figura só existia na casa de romanos ricos, certo? De pessoas ricas. O dono da casa tinha ali um servo que era o seu administrador. Era aquela pessoa responsável por administrar os bens do dono da casa para o bem da família que morava ali. Por que essa palavra ela é traduzida como dispenseiro? Essa palavra aparece com o quê? Dispenseiro. Uma parte da casa. Dispensa. O dispenseiro é aquele que tem acesso à dispensa onde os alimentos estão guardados. Então ele era o chefe da casa, ou seja, ele tinha o dever de, durante aquele período, administrar os bens da dispensa para servi-los à mesa para os donos da casa. Esse, José, por exemplo, muito bem lembrado, José administrava as economias, os fundos do Egito. Então o dispenseiro era essa figura. A palavra dispenseiro vai aparecer em vários textos, por exemplo, Paulo vai dizer assim, importa que os homens nos considerem como ministros de Deus, dispenseiros dos mistérios. O que é que os apóstolos eram?
administradores do mistério que lhes foi dado por Cristo, o Evangelho. Então, o dispenseiro é a figura mais próxima do mordomo. Então, vamos tratar aqui dispenseiro como sinônimo de mordomo, tá certo? Então, qual a relação do crente com os seus bens? A de um mordomo. Ou seja, Deus lhe dá os seus bens para que esse dispenseiro, que esse administrador, administre os seus bens, não de acordo com a sua vontade, mas como um administrador em nome de Deus. A figura mais próxima que a gente tem disso hoje em dia é a da dona de casa. Você no começo do mês ou no fim do mês, não sei como é que você faz, o que é que a gente faz? Vai na feira, vai no mercado, faz a feira do mês, e qual é a missão dali em diante? Aos trancos e barrancos, né? Administrar os bens da despensa. E isso tem que ser feito com mordomia. Se você tiver com uma solitária no bucho e comer tudo em 15 dias, vai acabar tudo. Então requer-se administração, mordomia. Assim acontece em todas as áreas da nossa vida, quanto ao dever de administrarmos aquilo que temos, tá certo? Então, apesar de os bens e recursos serem escassos, agora a gente vai entrar um pouco mais detidamente no que é então ser um mordomo, no que é ser um dispenseiro, no que é administrar os nossos bens para a glória de Deus. Nós vamos ver agora. Apesar de os bens e recursos serem escassos, ou seja, não infinitos, a gente viu isso no último estudo. Os bens da criação são escassos, eles não são infinitos. Por quê? Porque no final do sexto dia, o que foi que Deus fez? Descansou, ele parou de criar. Então, as coisas não são infinitas, elas são escassas. Por que é que tem falta de água? São Bento começou a chegar água agora, mas fazia 3 meses não chegava. Porque a água não é infinito, é escasso, há uma limitação. Então, apesar de os bens serem escassos, no entanto, ao homem foi ordenado empregá-los de modo a incrementar a qualidade de vida e da experiência humana na terra. Onde é que isso está? Gênesis 2,15. Quem está com esse texto, abra e leia, por favor. Note que Adão, ele é identificado aqui logo de cara como o mordomo de Deus. Você percebeu isso? O jardim pertencia a quem? A Deus. Tanto é que Adão é expulso do jardim. Isso mostra que o jardim pertencia a Deus. No entanto, Adão é posto no jardim, ele é feito fora do jardim e colocado no jardim para cuidar dele, para administrá-lo. Aqui nós já temos a ideia de quê? Do mordomo, do dispenseiro. E qual é a função, então, do mordomo ou do dispenseiro? 2. Ele diz, cultivar e guardar. Geralmente em livros sobre masculinidade, os autores vão trabalhar muito esse texto aqui como sendo uma missão do homem, né? A masculinidade como se resumindo a esses 2 verbos. Mas a gente pode aplicar aqui a toda a raça humana. Adão deveria cultivar e guardar o jardim. E essas não são palavras, estão relacionadas, mas não são exatos sinônimos. Por quê? Porque uma traduz uma ideia negativa, que é a palavra guardar. O que é que significa guardar? O que é que vocês acham? O que é que significa dizer que Adão deveria guardar o jardim? Preservar, proteger. Então, percebam que essa é uma função negativa, não é isso? Impedir que ele se deteriore, tá certo? Uma aplicação aqui, vamos ver se vocês pegam o fio da meada. Uma vez que cabia a Adão guardar o jardim, ou seja, proteger-lhe de influências deletérias, o que era que Adão devia ter feito quando ele percebeu a presença de um animal maligno dentro dele? Deveria tê-lo expulsado do jardim ou matado. Por que é dito que por que Deus anuncia que Cristo esmagaria a cabeça da serpente? Porque quem devia ter feito isso? Adão. Adão deveria ter feito o que Cristo vai fazer muito mais excelentemente. Então, cabia a Adão guardar o que lhe foi dado. Não deixar que aquilo que lhe foi dado se deteriore. Mas, além disso, ele deveria fazer o quê? Cultivar. E aqui nós temos uma função positiva. O que é cultivar? Se guardar é proteger, cultivar é fazer crescer. Perfeito. Desenvolver. Então, às vezes a gente tem uma ideia, irmãos, muito medieval sobre o que era o paraíso, sobre o que era o jardim do Éden. Veja,
Por que eu digo que a gente tem, às vezes, uma ideia medieval? Porque a maioria das pessoas entende que Adão deveria passar pelos séculos dos séculos, ali, a sua eternidade, simplesmente pegando a árvore da fruta e andando de cavalo e só isso. Não era assim que Adão deveria viver. Cabia a Adão desenvolver o seu jardim, o jardim que Deus lhe deu. O mundo que Deus fez, ele era perfeito, e isso aqui é um paradoxo. Ele era perfeito, mas ele podia ser ainda melhor. Entenderam isso que eu falei? Ele era perfeito pela falta de corrupção. Porque não havia o que Deus vai dizer mais na frente, assim, maldita é a terra por tua causa. Não havia maldição sobre a terra. Mas era um perfeito que podia ser ainda melhor. Porque Adão deveria desenvolver, por meio do manuseio dos artigos da criação, aquilo que Deus lhe deu. Por que eu estou trazendo esse texto? Porque essa é a função do mordomo para com os seus bens. Essa é a função do homem, de Adão até nós, para com os seus bens. O Senhor nos dá bens e recursos para que os guardemos, para que não deixemos que eles se deteriorem, mas também para que nós os desenvolvamos. Então perceba que toda a missão do homem na terra, enquanto mandato cultural, pode ser resumida nesses dois verbos: guardar, cultivar. Por exemplo, numa igreja, o que é que os presbíteros, seus pastores, devem fazer em relação ao cuidado do rebanho que Deus os confiou? Guardar, cultivar. O que é guardar? Impedir a entrada de heresias, pecado, disciplinar. O que é cultivar? Ensinar, desenvolver, aumentar. Perceberam? Evangelismo, e aí a gente tem tantas outras coisas. A criação de uma criança, por exemplo, né? A educação de uma criança. Guardar, o Senhor te deu para que você guarde, proteger, não pode abandonar, né? Tem que ficar de olho. E também cultivar, fazer, desenvolver. Então essa é a função do mordomo, tá certo? Guardar e cultivar, é assim que nós nos relacionamos com aquilo que o Senhor dá. A mordomia, então, é a aplicação eficiente dos recursos criacionais escassos, visando, em primeiro lugar, o quê? A glória de Deus. Segundo, o crescimento da raça humana. Terceiro, o conforto próprio e do próximo. Então, nós administramos nossos bens com esses três objetivos: a glória de Deus, o crescimento da raça humana, o conforto próprio e do próximo. Algumas parábolas de Cristo refletem exatamente esse mandato. Por que é que nós lemos no começo Mateus 25, de 14 a 30? Que tem um texto correlato em Lucas 19, de 11 a 27. A parábola dos talentos ou das minas. Porque Jesus, ele conta uma parábola que tem por fundo exatamente o mandato criacional dado pelo seu pai a Adão. Ou seja, o homem, 3 homens que recebem talentos, um 5, outro 2 e outro 1, porém eles foram ordenados a produzir em cima daquilo. Quando o dono retorna, e veja que essa é uma figura de linguagem para expressar exatamente Deus. Deus é o dono dos talentos que foram confiados ao homem. Quando ele retornar, que é uma figura para o fim do mundo, quando houver a prestação de contas, Deus irá recompensar os que multiplicaram os recursos que lhe foram dados. 5 talentos se tornaram 10, e o que recebeu se tornou 4. Agora perceba, aquele que recebeu um só, ele não roubou o seu senhor, não é isso? Ele subtraiu aquele talento que recebeu? Ele simplesmente não o desenvolveu. Ele só guardou, porém não cultivou. Ele é condenado no final da sua prova. Então, o 8º mandamento não guarda apenas, ou não tutela apenas, não tomarmos o do outro, mas também cultivarmos e desenvolvermos aquilo que o Senhor Deus nos dá. Tá certo? Está claro até aqui? Alguma dúvida? Não? Então, nós vamos agora para... Acho que ainda tem isso. Antes de irmos para a terceira parte, eu queria trazer aqui alguns aspectos da nossa vida e mostrar como eles podem ser vistos pelo aspecto da mordomia, exatamente da administração. E veja o mordomo, o dispenseiro, como sendo essa pessoa que deve dosar, administrar, e não gastar dissolutamente aquilo que Deus lhe deu, e não dissipar, tá certo? Por exemplo, vamos ver alguns exemplos aqui. O trabalho. O trabalho pode ser visto como a mordomia dos recursos. Ou seja, eu tenho recursos, eu tenho os bens,
Alguns desses bens eu uso para o meu próprio deleite, mas uma parte deles eu dedico ao trabalho para que haja recurso para amanhã. Tá certo? Então o trabalho ele pode ser visto como uma mordomia dos recursos. A caridade é a mordomia dos bens. Eu não reservo, eu não consumo todos os meus bens, eu não uso todos eles para comigo, mas eu reservo uma parte para ajudar o próximo necessitado. O que é isso? Mordomia, organização, tá certo? A gente vai ver que a Bíblia ensina o dever de nós nos prepararmos para isso, tá certo? De nós planejarmos uma parte do nosso orçamento para a caridade. O descanso, mordomia do tempo. Descanso é exatamente um dos aspectos de uma boa administração do tempo. Por exemplo, o nosso catecismo, aliás, a nossa confissão de fé de Westminster, quando ela trata do culto religioso e do domingo, e há pouco tempo os irmãos viram isso aqui na quinta-feira, ele vai dizer que um dos deveres relacionados ao quarto mandamento, que é guardar o dia do Senhor, que é hoje, que é o domingo, um dos deveres é ordenar os seus compromissos durante a semana. Ou seja, o cumprimento do quarto mandamento não começa sábado à noite, não começa domingo pela manhã, quando a gente acorda. Começa durante a semana. Quando eu cumpro com as minhas obrigações, organizadamente, de segunda a sábado, para quê? Para que no domingo, salvo algo não planejado, salvo um imprevisto, não haja nenhum tipo de compromisso, além daqueles que são prescritos para esse dia. Então perceba que guardar o dia do Senhor, descansar nesse dia, dedicá-lo a Deus, impõe a nós uma boa mordomia do nosso tempo. O problema é que nós temos grande dificuldade em fazer isso, né? Durante a semana a gente vai acumulando os deveres, e aí, não raramente, chega nos últimos dias da semana, sábado, domingo, últimos, né, considerando a semana de trabalho, começa na segunda, e nós estamos ainda atolados de coisas. Então, o descanso é uma boa mordomia do tempo. Por exemplo, a pessoa que tem dificuldade de concentrar-se no trabalho, com muita facilidade vai acabar levando o trabalho para o descanso. É ou não é assim? Se você não concentra no seu trabalho durante as 8 horas, ou quantas sejam, com muita facilidade você vai levar trabalho para casa, você vai levar coisa para fazer em casa, e aí você não vai descansar. Essa alternância de trabalho e descanso que deve existir na vida humana, pressupõe uma boa mordomia do nosso tempo. Lembra que eu falei lá no começo que o oitavo mandamento não tem a ver apenas com bens, mas com recursos? Eu estava pensando nisso. O tempo é um bem também, porque você pode comercializar. Mas ele é principalmente um recurso. É algo que Deus nos deu. Deus lhe deu tempo. Você tem um tempo limitado, escasso nessa vida, e você deve, então, administrá-lo bem. Essa administração envolve trabalho e descanso. Poupança é a mordomia das eventualidades. Eu não gasto tudo que eu tenho, mas eu poupo uma parte, porque eu não sei o que é que pode acontecer no dia de amanhã. Eu sou um bom administrador, sou um bom mordomo, eu não esvazio toda a despensa. Eu guardo uma parte para a eventualidade que eu não conheço. O sustento da igreja é uma mordomia das nossas prioridades. Pode falar, Diana, pode falar. Foi. É. É. Perfeito. Exatamente. No fim das contas, é tentar a Deus. Você deliberadamente se colocar numa situação de risco e ainda apelar para o fato de que Deus promete nos sustentar, é tentar a Deus, né? Usar a palavra de Deus contra Ele mesmo. Exatamente. Então, acho que esse é o último ponto desses exemplos que eu estou dando. O sustento da igreja é uma mordomia das prioridades. Veja, o fato de que Deus exige, isso é uma coisa que precisa ser dita, né? Apesar de ter se tornado um pouco de tabu hoje em dia.
O fato de que Deus exige que uma parte da nossa renda seja reservada diretamente a Ele, nesse caso é diretamente a Ele, ou seja, dada para o sustento da sua obra, tá certo? Da igreja, revela como, diante de Deus, a nossa propriedade não é absoluta. Não é. Prova disso é que Ele ordena que uma parte seja reservada a Ele. Isso implica em que nós sejamos bons mordomos de quê? De nossas prioridades. Por mais que eu tenha minhas necessidades e interesses, por mais que eu queira fazer isto ou aquilo com meu dinheiro, o fato de que eu sou apenas depositário dele faz com que eu não possa inverter as prioridades. Eu não posso fazer empréstimo com Deus. Senhor, esse mês, que eu estou com uma oportunidade tão boa aí, mês que vem eu dou em dobro. Isso não pode ser feito. O Senhor exige mordomia das prioridades. E Ele exige prioridade, tá certo? Lembre-se lá do que Malaquias vai dizer, né? Em que rouba o homem a Deus? Quando lhe sonega aquilo que lhe é cobrado. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que é o sustento regular da igreja. Pode falar, Natália. O princípio na Escritura, principalmente no Antigo Testamento, é de uma contribuição de todo o ganho. Então, particularmente, eu acredito que quando nós recebemos algo ali fora do que nós esperávamos, uma parte deve ser ofertada. Eu acredito. Sendo lícito. Pressupõe-se isso, né? Eu acredito que sim. Sempre que nós recebemos, nós devemos ofertar. Essa é a pergunta que eu estava torcendo para ninguém fazer. Veja só, irmãs, esse é um tema que eu sabia que em algum momento alguém ia me perguntar isso. Nós devemos ser bem generosos, não é a palavra, mas nós não devemos fazer disso um estandarte, né, no sentido de relegar quem pensa diferente a um campo fora da ortodoxia, o campo de um herege, tá certo? Esse é um tema que eu penso que deve haver divergência, mesmo porque não está nos nossos documentos de fé. Os documentos do Westminster não falam diretamente dessa questão, tá certo? Nem mesmo a nossa Constituição. A Constituição da IPB diz que é dever dos cristãos sustentar a igreja moral e financeiramente, não diz como. Então é uma questão que há liberdade para pensamento. Particularmente, irmãos, eu não acredito que o percentual de 10% ele seja vigente na nova aliança. Eu tenho esse entendimento. Por quê? Porque Israel, no Antigo Testamento, ele deveria sustentar a tribo de Levi, que era o clero, tá certo? De duas maneiras. Através de contribuições regulares, tá certo? E através de ofertas eventuais. Por exemplo, quando Moisés construiu o tabernáculo, o que foi que ele convocou o povo a fazer? Ofertar. Tanto é que teve uma hora que teve que parar, né? Tanto ouro que ele teve que parar. Assim também Salomão fez quando na construção do templo, e Davi já havia começado a fazer isso. Então, haviam contribuições eventuais e haviam contribuições ordinárias, que eram os dízimos. Perceba que o dízimo ele é referido no Antigo Testamento sempre no plural, os dízimos. Que quando você vai somar, eles dão mais do que 10%. Então, havia dízimo da colheita, daquilo outro. Então, Israel, ele contribuía com a tribo de Levi dessas duas formas. Eu acredito que o percentual que é estipulado no Antigo Testamento, ele faz parte daquilo que a gente chama de lei cerimonial, porque ele era instituído para sustentar a tribo de Levi, o sistema sacerdotal do Antigo Testamento, que foi abolido em Cristo. E a norma ela não é repetida no Novo Testamento. Alguém pode dizer assim, Cristo disse que se deveria dar o dízimo, né? Ele não disse lá aos fariseus, vocês deveriam dar o dízimo do cominho e tal. Mas a questão é que Cristo ainda está debaixo da lei cerimonial. Até a sua ressurreição, a lei cerimonial estava vigente. Nos escritos dos apóstolos daí para frente, você não tem indicação clara de que o percentual do dízimo, ou seja, de 10%, ele continuava expressamente vigente. Não há indicação clara disso. Mas você tem uma indicação clara de que a forma como os cristãos sustentavam a igreja era a mesma do Antigo Testamento. Ou seja, de duas formas. Os cristãos davam regularmente uma parte do seu ordenado e eles contribuíam também extemporaneamente. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 9,
Paulo vai dizer assim, que aquele que vive da palavra, que aquele que labuta na palavra, deve viver da palavra. Ou seja, os pastores, pregadores, Paulo vai dizer isso em 1 Timóteo 5,17 também, eles deveriam ser sustentados e viver às custas, entre aspas, da igreja. O que é que a gente depreende daí? Que os membros da igreja deveriam regularmente, mensalmente, semanalmente, entregar uma parte dos seus bens para sustentar a igreja. Mas também havia contribuições extemporâneas. Por exemplo, quando Ágabo previu aquela fome em Jerusalém, o que foi que as igrejas gentílicas fizeram? Coletaram uma oferta. Então, como é que no Antigo Testamento a igreja contribuía com o sustento da obra de Deus? Por meio de uma contribuição regular e de uma contribuição extraordinária. Como é que acontece do Novo? Da mesma forma. Por meio de uma contribuição ordinária, os membros dando seus bens ordinariamente para sustentar os trabalhos, os pregadores, os missionários, e ofertas extemporâneas quando surge alguma necessidade especial. O que particularmente eu não acredito que aconteça é a clara repetição do valor, do quantitativo. Ponto. Aí agora vem o segundo tempo da explicação, tá certo? Dito isso, a gente precisa estar atento ao fato de que acreditar nisso que eu estou dizendo, né, pensar dessa forma como eu estou dizendo, pode ser uma porta bastante aberta para a avareza. Não é verdade? Então eu vou dar 1% agora. Agora qualquer coisa, 0,5%. Né? Taxa Selic. Então, dito isso, a gente tem que lembrar que há um outro princípio da Escritura que também normatiza essa questão, que é aquilo que Jesus diz: a quem muito é dado, muito será cobrado. Então a pergunta é o seguinte, irmãos, e isso precisa ser visto com seriedade. Quem recebeu mais? A quem mais foi dado? Aos crentes da antiga aliança ou da nova? Da nova. Quem tem maior privilégio? Se só você ler o livro de Hebreus, você vai ver que os crentes da nova aliança têm muito maior privilégio. Isso significa dizer que se 10 era o exigido no Antigo Testamento da igreja em sua menoridade, nós que temos muito maior graça deveríamos estar dispostos a darmos muito mais do que 10. Orígenes disse assim, que os cristãos sempre deveriam dar mais do que os judeus davam, porque são detentores de maior esperança. Orígenes é quem diz isso, um dos pais da igreja. Que nós sempre deveríamos dar nunca menos do que 10, sempre mais do que 10, porque somos detentores de maior esperança. Então, irmã, eu penso dessa forma, tá certo? Eu tenho dificuldade. Não é a opinião oficial da IPB, tá certo? Em 2018, a IPB lançou uma carta sobre essa questão, na qual o Supremo Conselho se posiciona a favor da obrigatoriedade do dízimo como um valor de 10%. Se você quiser me convencer disso, dizendo que a norma da lei cerimonial continua vigente, eu tenho dificuldades com isso. Mas eu acredito que nós deveríamos dar muito mais, só que por um caminho diverso. Pelas maiores esperanças que a igreja tem em relação a Israel. Entendeu? Então, eu penso dessa forma, mas assim, não tem dificuldade assim, em relação a quem pensa diferente. Isso é uma questão que deve haver liberdade entre nós, tá certo? Pode falar, Natália. Eu penso que num caso como esse, você deve, antes de recorrer a isso, essa igreja hipotética deveria recorrer aos modos legais, constitucionais da qual ela dispõe. Estou pressupondo que é uma igreja presbiteriana, né? Uma igreja da IPB, vou usar esse caso. O que é que ela pode fazer? Bom, o estatuto da igreja diz que há uma comissão de exame de contas, que pode ter acesso a todas as contas, tem a assembleia, e a membresia pode, dependendo do caso, denunciar o conselho no presbitério. Pode-se recorrer, antes de chegar a esse ponto,
pode recorrer às vias legais que ela tem para resolver esse problema, tá certo? Por meio de recurso ao presbitério, por meio de acionar a comissão de exame de contas. Em um último caso, talvez essa seja uma opção. Mas há mecanismos antes de chegar a isso, se for o caso, tá certo? Então, vamos caminhar aqui para o final, já estamos perto de terminar o tempo. Então, esses são alguns exemplos do modo como nós devemos administrar nossos bens com mordomia, certo? Tem um último, o ensino e a pregação, é a mordomia da Escritura. Aquele que prega, aquele que ensina, ele recebeu algo da parte de Deus. A Escritura, né? Não que ele tenha recebido sozinho, mas ele recebeu isso. Cabe a ele fazer o quê? Administrar, dar ao povo como mordomo, tá certo? Por isso, irmãs, que a gente tem que... Algumas igrejas têm dificuldade com isso, ainda bem que não é o caso aqui. Mas há muitas igrejas assim que o pastor começou a pregar no Antigo Testamento, pregou 2 domingos seguidos no Antigo Testamento, o pessoal já fecha a cara. Mas a função do pregador é essa, é ser um bom servidor da Escritura, dando com variedade. Assim como o dispenseiro deveria servir os membros da casa com variedade, não poderia dar uma ração todo dia a eles, assim o pregador deve diversificar os livros, os temas, para que o povo tenha uma boa dieta, certo? Da Escritura. Então nós vamos agora para os deveres do 8º mandamento. Para isso, pergunta 141 do nosso Catecismo Maior. Se você está com ele aí, pode acompanhar, ou então pelo celular. Pergunta 141 diz assim: quais são os deveres exigidos no 8º mandamento? Só uma nota antes, já que a gente falou sobre contribuir com a igreja, a palavra sacrilégio, originalmente, ela significava exatamente isso, roubar a igreja. Sacrílego, antigamente, era aquela pessoa que roubava a igreja por não contribuir com ela. E aí acabou se estendendo para qualquer tipo de pecado grave, escandaloso, virou um sacrilégio, né? Mas, originalmente, roubar a igreja, né, era chamado de sacrilégio. Quais são os deveres exigidos no 8º mandamento? Resposta: os deveres exigidos no 8º mandamento são a verdade, a fidelidade e a justiça nos contratos e comércio entre os homens, dando a cada um o que lhe é devido, a restituição de bens ilicitamente tirados dos seus donos. Agora vem algumas coisas que a gente vai destacar aqui. Dar e emprestar livremente, conforme as nossas forças e as necessidades de outrem, a moderação dos nossos juízos, vontades e afetos em relação às riquezas desse mundo, cuidado e zelo providentes em adquirir, guardar, usar e distribuir aquelas coisas que são necessárias e convenientes para o sustento da nossa natureza e que condizem com a nossa condição, um meio de vida lícito e a diligência no mesmo, a frugalidade, a gente vai ver o que é isso daqui a pouco, evitar demandas forenses desnecessárias e fianças ou outros compromissos semelhantes, um esforço por todos os modos justos e lícitos para adquirir e preservar e adiantar a riqueza e o estado exterior, tanto de outros como o nosso. Então vamos ver alguns destaques aqui que o Catecismo Maior traz, tá certo? Primeiro, devemos dar e emprestar gratuitamente. Subentende-se aqui que é para o necessitado, né? Porque a gente viu a diferença de empréstimo a juros e usura no último estudo, tá certo? Então, ao necessitado se deve dar ou emprestar gratuitamente. Quem está com esse texto? 1 João 3,17, pode ler. 1 João 3,17 é esse texto? É porque a senhora leu o Evangelho de João. Foi, é 1 João. Tá bom. Acho que está errado de novo, irmão. Não, só se eu errei aqui. 1 João.
Certo. Pronto. Ok, então, Zinha leu? Então, aquele que viu seu irmão e fechar-lhe o seu coração, ou seja, passando necessidade, não lhe der nada, como pode, então, permanecer nele o amor de Deus? Então, esse é um primeiro dever do 8º mandamento, é a caridade, tá certo? Veja que eu não posso fazer com meus bens o que eu quiser. Uma parte deles precisa estar reservado àquele que necessita. Moderação também e nós vimos isso aqui, o Catecismo Maior falando de moderação dos afetos, dos apetites da carne, é um dever do 8º mandamento. 1 Timóteo 6, de 6 a 9, depois Provérbios 21, 20. Podem ler nessa sequência aí. Primeira Timóteo 6, de 6 a 9. Pode ser a minha letra aí, que eu não escrevo muito bem não, mas... O Gelda, tá com a Elaine. Elaine está procurando. Isso, pode ler. Ok, Provérbios 21, 20. Note como nesses dois textos a Escritura condena aquele que é dissoluto no consumo de seus bens. O insensato gasta tudo rapidamente, enquanto que você chega na casa do sábio e encontra seus bens. Qual é o pressuposto aí? Ele não gastou tudo. Ele reservou uma parte de seus bens. E Paulo vai atualizar, quando eu digo atualizar trazer para um contexto neotestamentário esse princípio, ao dizer que nós devemos estar contentes tendo aquilo com que vestir, tendo sustento e com que nos vestir. É claro que Paulo não ordena que isso deve ser a única coisa que nós devemos possuir, né? Mas deve ser aquilo que nos traz contentamento. Então veja, irmãos, o consumismo, que é algo muito presente na nossa época, a gente vai ver uma citação sobre isso daqui a pouco, é um dos principais fatores que nos leva a não administrarmos nossos bens como o Senhor exige. É aquela tendência que nós temos de, sempre que sobrou um dinheirinho, fazer alguma coisa, gastar em alguma coisa. Há outros fatores que acabam nos levando a fazer isso, né? A moeda que perde o valor com o tempo, isso acaba não incentivando a poupança, mas a moderação nos hábitos, tá certo? Deve ser uma das formas de cumprimento do 8º mandamento. A gente pode usar os bens para o próprio prazer, você pode comer fora, pode jantar fora, pode viajar, pode. Não desordenadamente, tá certo? Não a ponto de surrupiar todos os seus bens fazendo isso, tá bom? Isso é quebra do 8º mandamento. E aí a gente tem, anexo a isso, né, quase que um sinônimo, a frugalidade. Frugalidade é isso, é um modo de vida moderado, tá certo? Caracterizado pelo uso moderado, limitado dos bens. Isso é ser frugal, isso é viver com frugalidade. E, ao mesmo tempo, poupança. Então, viver de maneira frugal e, portanto, poupar para o futuro é um dever contido no 8º mandamento. Dois textos, Efésios 4, 28, João 6, 12. Agora é o Evangelho de João, capítulo 6, verso 12. Perceba como Paulo diz que o contrário do furto é a poupança. Aquele que furtava, não furte mais. Ele está repetindo o que aqui? O 8º mandamento, não furtarás. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha, para poupar, a fim de ter com que ajudar o necessitado. Irmã, sendo bem sincero, irmãos e irmãs, no começo do mês, quando a gente faz ali a planilha do Excel, há uns anos atrás eu tinha a planilha do Excel dos gastos. Tem um campo lá dizendo assim, caridade, necessitado. Raramente a gente faz isso, mas a Bíblia ensina isso. Que no nosso planejamento orçamentário deve estar ali contemplado o necessitado eventual. Dentro do que cada um pode dar.
né, dentro do que cada... E talvez haja mês que você não possa dar nada. Você seja, Deus te livre, o necessitado. Mas não sendo esse o caso, deve estar dentro do nosso orçamento. João 6,12. Ok. Depois da multiplicação dos pães e peixes, é interessante a nota que o evangelista traz, né? Cristo não desperdiça aquilo que sobrou. Cristo cumpre com os aspectos positivos do 8º mandamento, né? O seu cumprimento da lei foi perfeito. Por fim, esse aqui é interessante, o comércio e o desenvolvimento. Uma forma como eu também cumpro o 8º mandamento é comercializando, trocando com o outro e desenvolvendo assim a sociedade, ou seja, empregando os meus bens e recursos, não apenas na caridade, mas também no desenvolvimento pelo trabalho. 2 textos, Filipenses 2,4, bem conhecido. Por fim, Provérbios 11, verso 26. Paulo aos Filipenses. Nós não devemos ter em vista o que é propriamente nosso, mas às vezes o que é dos outros. Isso, trazendo para a área da gestão de bens, importa e muitas vezes a gente não segurar os bens, mas colocá-los no mercado em benefício do próximo. Provérbios 11, 26. A gente citou esse texto antes, a condenação que o sábio traz àquela pessoa que retém o trigo sabendo que vai haver uma carestia. Ou seja, que faz uma especulação ilícita, nesse caso, movida pela ganância. Mas aquele que o põe no mercado, né, aquele que o dá, esse é o pressuposto aí, então ele é caracterizado como sábio. Então nós devemos também cumprir o 8º mandamento por meio de sermos pessoas produtivas na sociedade. A fim de quê? A fim de que a sociedade seja enriquecida e assim você tenha menos necessitados. Oi, pode falar, Diego. Isso. É. Esse fenômeno, ele é possibilitado por uma coisa que não deveria existir, que é a questão da volatilidade do valor da moeda. Então, as pessoas, o que é você investir na bolsa? É você tentar investir na valorização ou desvalorização de determinadas moedas em relação às outras. Isso é uma coisa muito complexa. Se não existisse isso, tá certo? Se as moedas não perdessem valor com o tempo, se houvesse uma moeda mundial, tá certo? Que não é a moeda lá da besta que emerge do mar, não, viu? Lá do Apocalipse. Não confunda com isso. Mas se não houvesse esse problema, a gente mataria isso aí. As pessoas investiriam em produção de bens e serviços, não na especulação da desvalorização de moeda. Agora, isso é uma história, meu amigo, que a gente tem que passar meses estudando aqui, porque não tem condições, tá certo? Mas esse é uma das aplicações aí, tá certo? O investimento em coisas boas, em produção de bens e serviços, tá certo? Acho que eu ia comentar mais alguma coisa sobre isso. Sim. Durante a pandemia, nós vimos na prática esse princípio econômico, que às vezes é tão difícil a gente capturar. A parte do jornal que fala da economia é aquela que a gente menos entende, né? Não dá nada de taxa Selic. Mas a gente viu isso um pouco na prática durante a pandemia. Você parou o comércio, o que foi que aconteceu? Cresce o número de desempregados, o número de necessitados. Então, a roda da economia girando, o comércio, tá certo? É essencial para que você tenha o enriquecimento da sociedade. Por isso nós devemos, cada um na sua vocação, dentro daquilo que puder, se envolver nisso e assim ser uma pessoa produtiva para a sociedade. Eu queria terminar, rigidamente no horário, trazendo uma frase aqui do Gerhard dos Voos, que a gente vai ver em 2 partes, uma reflexão interessante como ele faz sobre o nosso vício de consumismo. Eu achei interessante isso aqui no comentário dele do Catecismo Maior e trouxe aqui para vocês. Ele diz assim: o Catecismo diz que o 8º mandamento impõe a frugalidade como um dever cristão. Isso é o contrário do desperdício. Desperdício é o contrário de frugalidade. Um pecado, especialmente o desperdício, peculiar à nossa sociedade consumista, do qual os crentes certamente não estão isentos. Às vezes, a má administração da abundância leva ao desperdício. Isso pode explicar parcialmente a causa dele, mas não o justifica. Mesmo quando há muito à disposição, ou seja, mesmo quando a gente tem muito,
É um erro desperdiçar qualquer coisa que possa sustentar ou enriquecer a vida humana, ou que tenha custado recursos naturais e esforços humanos para ser produzida. Os nossos bens, veja o princípio que a gente colocou aqui, os nossos bens não são nossos para usá-los ou gastá-los como bem quisermos. Eles nos foram confiados por Deus para sermos seus dispenseiros, dos quais prestaremos contas a Ele. Veja o que ele diz agora. Se não nos tornarmos parcimoniosos, ou seja, dotados de paciência para gastar, né? Espera um pouco. Se não nos tornarmos parcimoniosos e econômicos em função da obediência consciente à lei de Deus, se você não for econômico agora para obedecer a Deus, pode vir o dia em que seremos obrigados a praticar economia por absoluta necessidade. Se você não economizar agora, tem um dia que você vai economizar, é porque você não tem nada mesmo, tá certo? Aí está economizando. Igualmente digna de ser repreendida como desperdício é a insensatez de gastar muito dinheiro com luxos desnecessários, como também com várias formas de autogratificação prejudiciais ao corpo e à alma. Os crentes, ao usarem os bens que Deus lhes confiou, devem considerar seriamente se são culpados de autogratificação carnal. Então perceba que o consumismo, a gente vai falar sobre isso no MP, né? Esse ano, vamos ter uma conversa sobre esse tema do consumismo. Ele, por ser uma desobediência ao que Deus ensina, pode nos levar a uma situação em que a gente seja obrigado a economizar, pela irresponsabilidade pretérita, não é isso? E além disso, veja, ele usa uma palavra aqui, os luxos desnecessários. Quando a gente estudou a pergunta 140 do Catecismo Maior, nós vimos que um dos pecados do 8º mandamento é o perdularianismo. O que é ser perdulário? É gastar tudo, é ser pródigo. A parábola que Cristo contou é a parábola do filho pródigo. O que foi que ele fez? Gastou dissolutamente. Por isso ele é pródigo. Então, isso esconde algo mais escondido, né, no coração, algo mais depositado no coração, que são os luxos, ou melhor, a autogratificação carnal. Consumismo acaba sendo uma expressão do nosso desejo de termos prazer ilimitado aqui e agora. Então a gente gasta tudo porque nós não estamos suficientemente confiados no tesouro que nos é depositado na eternidade. Não é isso? Não foi isso que Cristo ensinou, que nós não devemos guardar tesouros aqui? A nossa maior expectativa de saciedade não deve estar aqui. Esse é o problema desse pessoal aí que é consumista. Já viram essa história de... Aproveitar que os homens não chegaram, vou alongando mais aqui. Já viram esse pessoal que faz esse negócio chamado outfit? É um pessoal que compra umas roupas, aí eles marcam de se encontrar num canto. E você tem que ir com a etiqueta da roupa, viu? E aí é o seguinte, roupa de cara, né, de marca. Chegando lá, aquele que tiver o look, né, comprovadamente mais caro é o vencedor desse nobre concurso, desse nobre certame. Então, essa é a sociedade em que nós vivemos. O que é que está por trás de um hábito tolo como esse? As esperanças totalmente depositadas aqui, naquilo que é vazio. Aí você vê coisas como você está vendo aí. O pessoal aí, o cantor aí que está famoso na internet, dizendo que tem um modelo da Nike, que nem LeBron James tem. Não sei quantos viram isso aí. Né? Aquele Naldo Bene. Então, esse vício por aparecer, por ter o melhor celular, né? Você compra o celular iPhone 14, tem tudo que o 13 tinha, mas é para ter o 14. O que é que está por trás disso? Autogratificação carnal. Nós devemos então vigiar para que isso não esteja em nossos corações, tá bom? O que não significa não desfrutar do que Deus dá. Você pode desfrutar. Você não pode ser dominado pela autogratificação carnal. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Que o Senhor nos abençoe, irmãs, até semana que vem, se Ele permitir. Amém.